Trocando as lentes. Todos nós temos uma visão. E o que significa trocar as lentes? Quando eu pensei em qual seria o próximo tema da live, eu pensei em algo que viesse dar de encontro com o momento que nós estamos vivendo. Nós temos uma vista de um ponto com essa pandemia, com todas as coisas que estão acontecendo com o mundo, né, ao nosso redor. Nós estamos olhando com um ponto, né, com um tipo de lente. E por que eu pensei em trocar as lentes, trocando as lentes? Para mim esse é um tema sensacional, porque muitas vezes nós estamos usando os óculos errado. E é claro que eu falo isso parafraseando, né? Não, legitimamente não seriam os nossos óculos mesmo, mas é como nós vemos a realidade para o mundo hoje, né? Nesse tempo que nós estamos vivendo, parece que tudo está muito escuro. Concorda comigo? Parece que o mundo ele se escureceu e que nós não enxergamos mais uma luz no fim do túnel. E olha que extraordinário que esse tema é. Trocando as lentes. Muitas vezes nós vamos ter que parar e trocar as lentes da nossa vida. Trocar a estratégia. Porque se você continuar olhando com os olhos que você foi programado para olhar, talvez a sua vida ela não vai ter uma visão diferenciada. Talvez a sua vida, se continuar olhando com os olhos que você está olhando, você vai continuar enxergando o mundo como ele está. E eu acredito que por um determinado instante ou momento, todo mundo pensa que tudo que está acontecendo não terá mais fim. Por quê? Porque supostamente nós queremos uma ação imediata, nós queremos uma transformação imediata. E na nossa vida é igual. Quando eu estou olhando para um objetivo, eu tenho uma visão somente daquilo. Então, como nós fomos programados para não ter uma outra visão, nós precisamos trocar a nossa visão por umas novas lentes. Por isso que o tema é trocando as lentes. Um exemplo, quando nós estamos numa partida de futebol, se nós estivermos no campo, os jogadores eles têm uma visão somente daquela partida, jogador com jogador. Agora, se eu me afasto um pouco e começo a observar diretamente das arquibancadas, eu já consigo ter uma visão ampla da situação. E por que eu falo isso? A crise que nós estamos enfrentando nada mais é do que a partida de futebol que está acontecendo. E se nós estivermos frente a frente, nós não temos o tempo de sair e trocar as nossas lentes para começar a olhar de fora. Como que isso significa na nossa vida? Porque se nós estivermos em confronto com a realidade que o mundo está nos oferecendo, nós não vamos ter uma visão ampla daquilo. Então é necessário que nós trocamos a visão por uma visão ampla da situação. Isso é interessante, porque independente daquilo que você acredita, as misericórdias do Senhor elas se renovam a cada manhã. E olha que frase linda que é essa, e é um versículo. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, quer dizer que o Senhor ele troca as lentes toda manhã. Porque se eu fiz algo hoje que meu dia não foi ruim, não foi bom, amanhã eu vou ter uma nova oportunidade de fazer algo diferente. Por quê? Porque Deus ele já trocou as lentes e ele já não olha mais para a nossa vida como ele olhou ontem. Então isso é extraordinário. Quando nós olharmos com a visão de Deus para a nossa vida, nós vamos ver que ele confia em nós. Nós vamos ver que
ele aposta em nós com um olhar diferente, não com um olhar que nós enfrentamos de medo. Então Deus, ele te dá uma nova chance todos os dias. Ele renova as misericórdias todos os dias, toda manhã. Então é extremamente importante que o nosso dia ele se inicie com as lentes novas, com um olhar para o mundo diferente. Porque eu acredito que a situação no Brasil está um pouco mais complicada que nos outros países. Por que que eu penso dessa forma? Porque eu acredito que praticamente se trata de visão. Como que eu estou olhando para a situação? Porque a crise veio nada mais para mexer com as estruturas daquilo que já estava supostamente quase quebrando. Então é interessante nós trocarmos a nossa lente e começarmos a olhar com os nossos olhos de uma lente nova. Um outro ponto que é interessante é a visão é formada não com os nossos olhos. Anote isso então. Nossa visão não é feita com os nossos olhos. E vocês devem me perguntar, como que é feita então? A nossa visão ela é formada com os nossos pensamentos. E quando eu falo trocar as lentes, eu falo mudança de pensamentos. Porque tudo começa na nossa cabeça, tudo começa dentro dos nossos pensamentos. Porque os nossos pensamentos eles vão gerar uma atitude, que isso chama-se uma ação através dos nossos olhos. Mas os nossos olhos, eles não têm a capacidade de enxergar sozinho. Nós temos que mandar um pensamento para aquela situação. Por exemplo, se você manda um pensamento que a crise não vai acabar, que a pandemia vai continuar, você vai estar olhando com essas lentes. Você vai estar visualizando que a pandemia não vai ter fim. Agora, se você visualiza no seu cérebro que tudo já está sendo transformado, a transformação começa de dentro para fora. Então começam a ter os pensamentos e você vai começar a visualizar um mundo diferente. Isso é trocar as lentes. É claro que eu falo isso parafraseando. Não falo isso como um óculos, mas como um óculos imaginário, que tudo começa na nossa imaginação. Eu preciso criar uma nova realidade. Você precisa criar uma nova realidade para o mundo. Às vezes nós paramos por aquilo que nós já temos dentro de nós. Na primeira live eu falei sobre o medo. E o medo é uma visão errada que nós temos de nós mesmos. Então, quando nós se depararmos com alguma situação, nós vamos ter medo. Nós temos que trocar essa lente por algo que gere coragem de enfrentar. Escrevam para mim o que vocês acham que nós temos que trocar a lente todos os dias. Em qual princípio? Medo, ansiedade, depressão. Uma criança recém-nascida até chegar prestes aí a 2, 3 anos, quando ela começar a falar e se desenvolver, praticamente ela vê com os ouvidos. Eu estava estudando sobre isso e olha que interessante, porque às vezes nós fizemos bastante coisa na frente da criança e ela fica analisando, mas ela não cria algo com aquilo. Agora, quando eu começo a falar, quando eu começo a criar essa realidade para o mundo de uma criança, ela começa a entender que aquilo é a realidade da vida dela.
Porque se eu falo palavras negativas, ela vai começar a olhar com aqueles olhos sobre a vida dela. Então, as lentes da vida dela vai ser que a vida dela é algo negativo. Então, isso começa a gerar no ouvir e vai para os pensamentos e ela começa a enxergar um mundo totalmente diferente. Isso é legal. Quando as nossas lentes elas estão sujas ou embaçadas, nós temos a tendência de enxergar a vida cheia de problemas. Porque quem usa óculos sabe que quando está arriscado a lente ou está embaçada, você não tem uma visão clara daquilo. Isso se trata também de propósito, se trata também daquilo que nós escolhemos viver na nossa vida. Se nós não temos uma definição, um propósito bem esclarecido, a nossa visão está embaçada. Então nós vamos correr para um lado, correr para o outro, e nós não vamos estar enxergando com uma visão clara. Então é necessário trocar as lentes, quando as lentes estiverem embaçadas também. Isso é legal. Porque a sua vida ela pode estar fluindo. Você pode estar com as lentes embaçadas e a sua vida está fluindo. Mas em determinado ponto, você vai começar a não enxergar mais. Porque quando você está com o óculos errado, você não enxerga mais perfeitamente. Porque quem usa óculos tem o seu nível de graus, né, nas lentes. E quando você trocar por um óculos de uma outra pessoa, você vai ver que aquilo ali acabou com a tua vida. Você já está tão acostumado com aquelas lentes que vai te dar tontura, vai dar dor de cabeça, você vai mudar o passo e o passo não vai ir, parece que o chão parece que faz um buraco. Então, quando nós estamos com os óculos errados, a nossa vida vai ser cheia de tropeço. Você não vai conseguir caminhar. Então, olha que interessante. É necessário nós trocarmos as lentes. Você deve estar se perguntando, trocarmos as nossas lentes por quais? E o que são as nossas lentes erradas? Eu vou te explicar. Deus, ele tem uma vista ampla, né? Nós temos uma vista de um ponto só. Vamos supor, se você está com medo da pandemia, você está com a mente do medo focado naquilo. Mas Deus, ele tem uma visão ampla da situação por completo. Olha a diferença da nossa visão limitada para a visão de Deus. Olha a diferença das nossas lentes para a lente de Deus. Se você está focado com as suas lentes voltadas para o medo, voltado para a ansiedade, voltado para aquilo que você não consegue fazer, Deus ele não olha desta forma. Deus ele tem uma visão totalmente ampla. É como se nós estivéssemos no campo de futebol, no campo de batalha, e Deus estivesse lá no topo mais alto da arquibancada, só olhando e já sabendo qual que vai ser o resultado. Deus ele sabe o resultado que tudo vai acontecer. Mas nós precisamos olhar com essa visão, olhar com essa lente, olhar para uma visão limitada, ampla, não limitada. Saber que quando nós estamos limitados, a nossa visão é como se fosse aquele negócio que o cavalo usa. Ele não enxerga para os lados, né? Ele enxerga só para frente. É uma visão limitada. Então é necessário nós trocarmos as nossas lentes por as lentes de Deus. Deus ele não precisa trocar as lentes dele. Por quê? Porque uma vez que ele criou todas as coisas, e a Bíblia diz, né, que Deus ele criou todas as coisas e cada dia ele olhava. Então ele via,
Ele tinha uma visão, ele tinha as lentes dele sobre aquele projeto que ele estava fazendo. E a partir disso, ele tinha uma atitude, que era contemplar. Talvez você não consegue enxergar de uma forma diferente, talvez mesmo tendo as lentes corretas do mundo, porque você não está contemplando. Eu quero que vocês escrevam isso. Talvez eu estou vendo o certo, mas eu não estou contemplando. Escrevam isso. Por que Deus ele não precisa trocar as lentes? Porque as lentes dele é perfeita. Ele é dono da perfeição. Nós temos a visão limitada de tudo. Quando Deus falava assim, então Deus viu que tudo tinha ficado bom. Então ele contemplou. E o que eu digo hoje para a tua vida? Eis que tudo foi feito bom para você. Só falta você contemplar. Porque mesmo na situação difícil, existe algo bom. Porque mesmo a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Se tudo coopera para o bem, quer dizer que mesmo eu estando com as lentes erradas, uma hora ou outra, aquilo vai fazer com que eu se encaminhe para a direção certa. E tudo vai ter um tempo. Como que é olhar e trocar as lentes? É começar a olhar para dentro de você. A resposta começa dentro de você. Como que você tem olhado, principalmente para a sua vida? Eu vou entrar nesse ponto agora porque eu acho que é extremamente importante. Geralmente a nossa visão, ela parte de mim para a situação que está a seguir. Concorda comigo? A partir de mim, eu visualizo aquilo que está à frente de mim. Mas existe algo muito mais importante, que é você olhar com uma visão interior. Você fazer o inverso. Você fazer o processo não de dentro para fora, mas tu olhar para dentro de você. Como que você tem olhado para você mesmo? Como que está a sua visão sobre a tua pessoa? Como que está a tua lente para você mesmo? Olha que extraordinário que é isso. Porque quando nós colocamos um óculos, nós estamos protegendo os nossos olhos, mas nós queremos ver o mundo diferente. Sendo o óculos de sol ou de grau, nós queremos olhar a partir de nós. Mas quantas vezes nós trocamos as lentes, quantas vezes que você trocou as suas lentes pelas lentes de você mesmo olhar para você? Isso é sensacional. Porque nós não vamos enxergar o mundo diferente se nós não enxergarmos nós diferente. Anote isso também. Nós não vemos o mundo diferente se nós não enxergarmos nós primeiramente diferente. E às vezes você vai ter que trocar suas lentes a cada instante. Porque o mundo ele vai te projetar a viver somente com uma lente. E essa lente não é a lente de Cristo, não é a lente de Deus. O mundo vai fazer com que tu olhe com as lentes do mal. Porque uma vez que nós temos o mal dentro de nós,
nós não precisamos fazer nada. Somente olhar com aquela visão que nós fomos criados. E é necessário nós fazermos uma reflexão, é necessário que tu troque essa visão que é mudança de comportamento, mudança de pensamento. Às vezes você vem numa caminhada que tudo não deu certo na tua vida, que talvez você não foi uma pessoa que teve bons exemplos dentro de casa, e essa é a sua visão que você tem do mundo, que você tem da família. Talvez o mundo ele só te jogou pedras, talvez o teu pai ou a tua mãe não te apoiaram nos projetos, talvez o teu marido, a tua esposa não te apoia nos projetos, não te apoia em nada. Mas essa não é a visão que você tem que ter do mundo e da situação. A visão que você tem que ter do mundo é a visão ampla. Porque se as pessoas erraram com você, você não deve carregar essa visão das pessoas. Esse é o olhar que elas tinham sobre o mundo e elas depositaram sobre a tua vida. E se você pegar a visão dessas pessoas e você comprar essa visão, você vai estar vivendo o que as pessoas te passaram. E isso, eu digo para vocês, é terrível, porque você vai estar carregando as pessoas nas costas, olhando com essa visão de algo que não é teu. Deus ele te projetou com uma visão limpa, com uma visão clara, uma visão ampla. E foram acontecendo coisas na tua vida que você foi embaçando a visão. Por exemplo, se alguém te feriu e você não perdoou, a sua visão está embaçada. Se alguém te feriu e você não liberou um perdão imediatamente, a tela, a lente do seu óculos está riscada. Então, quando nós nascemos, nós fomos criados zerados. E devido aos acontecimentos, a nossa lente foi riscando, foi riscando, foi riscando, foi riscando. E nós achando que nós conseguíamos se superar e andar mesmo com as lentes embaçadas. Então é necessário que você visualize de uma forma diferente. É necessário que você entenda aonde que foi que aconteceu o primeiro risco, o segundo risco, o terceiro risco. Que aí você vai começar a olhar e visualizar de uma forma diferente. Essa semana eu postei algo que dizia que você pode ser a resposta para o mundo. E você já se perguntou que realmente a resposta para o mundo está dentro de você? Escrevam isso. A resposta que o mundo precisa está em mim. A resposta que o mundo espera está dentro de você. E nós estamos esperando, talvez hoje você está esperando a resposta vir do presidente, a resposta vir da vacina, a resposta vir do final da pandemia. E isso não vai acontecer, porque a resposta está dentro de você. Porque Deus ele já colocou dentro de você os óculos da sua visão, e a visão de Deus é perfeita. E essa frase tem mexido comigo, porque uma vez que a resposta que o mundo precisa está dentro de mim, como que eu estou enxergando para a situação? E eu te pergunto, como que você tem lidado com a situação? Como que você tem enxergado as situações? Isso é extremamente importante. Olhar para o mundo com uma visão diferenciada. Se você está esperando a pandemia passar, se você está esperando a vacina chegar,
se você está esperando a resposta certa chegar, a sua lente está embaçada. Porque enquanto nós não tivermos uma resposta, a resposta está dentro de nós. A resposta está dentro de você. Não espere a resposta vir de fora para dentro. Seja você a resposta. Seja você a visão clara de tudo aquilo que é perfeito. Não espere pelo amanhã, não espere acontecer algo extraordinário, que não vai acontecer algo extraordinário. Porque tudo vai acontecer quando você olhar para dentro de si mesmo e encontrar a resposta. Porque isso é fazer o inverso. É trocar as lentes que eu estou usando por uma lente nova. Mas quando eu troco de lente, talvez isso vai gerar dores, talvez vai gerar sofrimento na tua vida. Porque toda mudança que acontece na sua vida, ela vai gerar um certo desconforto. Se você trocar a sua lente hoje por algo novo, você vai ter que se adaptar a essa nova realidade. E toda a realidade diferente que chega na nossa vida e nós temos que se adaptar a ela, vai gerar um certo desconforto. Mesmo as situações boas que acontecem na nossa vida geram desconforto. Por exemplo, quando eu tive meu filho, é uma sensação extraordinária, mas gera um desconforto. Por quê? Porque nós não estamos acostumados com a presença de uma criança. Então o meu tempo já fica limitado, já fico desconfortado, eu já não tenho mais a minha prioridade. Mas eu passo a olhar com as lentes de Deus. Eu passo a olhar com as lentes perfeitas do Criador. E isso é extraordinário. Quando nós olhamos para o mundo com uma lente diferente, o nosso foco ele se amplia. Porque a nossa visão, ela enxerga um ponto minúsculo. Mas a visão de Deus, ela com um foco gigantesco. E ela enxerga todo o contexto. Seja você a resposta para o mundo, seja você a resposta para a sua família, seja você a resposta para você mesmo. Como que isso vai acontecer? Trocando as lentes. Troque as suas lentes pelas lentes perfeitas. O único que tem a visão ampla e perfeita é Cristo. Então, por mais que tenha pessoas que você se inspira, por mais que tenha pessoas que você modele, mas essas pessoas vão errar com você. Essas pessoas vão pisar no teu pé, essas pessoas vão estar num dia que não ocorreu tudo bem. E se você olhar com a visão que essas pessoas merecem, você vai olhar com uma visão errada. Porque quando a minha esposa não está num dia perfeito, ela não vai transmitir algo bom para mim. E se eu olhar para ela com a visão daquilo que ela está me entregando, como que eu vou olhar para minha esposa? E esse ponto é extraordinário, porque uma vez que essa pandemia chegou para mudar totalmente a visão que nós tínhamos do mundo, as pessoas elas estão tão afloradas em sentimentos que nós estamos devolvendo aquilo que o mundo está me oferecendo. Então anote isso. Não devolva para o mundo aquilo que o mundo está te entregando. No mundo existe o bem e o mal, e todos nós sabemos disso. O mal, ele está carregado de flechas, né? Ele tem uma visão
errada do mundo e ele está carregado de flechas. Ele está em todo momento atirando, atirando e atingindo a sua vida. E isso não é errado. Não tem nada de errado nisso. O errado é você pegar todas essas flechas que te atingiram e você querer atingir outras pessoas. E isso acontece muito. Acontece dentro do lar, acontece nos casamentos. É você se preencher com aquilo que o mundo está te oferecendo e você querer ser uma resposta para aquilo e você devolver aquilo sem trocar as lentes. Para mim esse tema é um tema extraordinário. Quando nós trocarmos realmente as nossas lentes, nós vamos perceber que quase 100% daquilo que nós estamos observando e enxergando, nós temos que mudar os nossos pensamentos. Eu falo isso começando pela minha vida. Porque quando eu troco as lentes e eu começo a observar como se fosse Cristo vendo a minha imagem, eu começo a enxergar diferente. Porque a sua visão, ela não enxerga no escuro. Anote isso também. A sua visão não enxerga no escuro. Olha quanto que nós somos limitados. A nossa visão não enxerga no escuro. É necessário trocar por lentes que enxergam na escuridão. Porque você andar quando está claro, isso não é extraordinário. Você enxerga, você vai ver o obstáculo e você não vai pisar no obstáculo. Agora, se você fizer esse mesmo caminho, andando no escuro, qual que vai ser o seu resultado? Qual que vai ser o seu resultado quando você começar a andar no escuro? E a Bíblia diz que nós devemos ser luz em meio à escuridão. Mas se você não enxerga no escuro, como que você vai andar no escuro? Como que você vai brilhar no escuro? Se você não trocar as suas lentes, no primeiro obstáculo, andando no escuro, você vai tropeçar e vai cair. E é assim que o mundo está hoje. Parece que o mundo está claro, mas o mundo está escuro. E principalmente agora, parece que o mundo escureceu mais ainda. E como que você tem andado diante dessa situação? Será que você já trocou as suas lentes ou está esperando com que essa situação se clarifique sozinha? Anote isso também. Não espere a situação se clarificar. Seja você a luz da situação. E para encerrar, eu deixo para vocês uma frase, né? E poucas palavras que vai mudar a sua vida. Talvez você não consiga enxergar determinada situação porque você ainda está olhando com os óculos riscados, com os óculos embaçados. E se você não trocar essa visão por lentes novas, você vai continuar enxergando da mesma forma. E Deus, ele já olhou para a sua vida de uma forma simples, mas de uma forma extraordinária. Ele já colocou dentro de você aquilo que era necessário para que você visualizasse o mundo com os olhos dele. Então eu encerro essa live dizendo para vocês que eu tenho trocado quase todos os dias as minhas lentes. E não necessariamente você vai ter que trocar uma vez só. Você vai ter que trocar suas lentes
a cada instante. Hashtag troque as suas lentes. Muito bom, Renato. Deixa eu ver o que o pessoal está escrevendo aqui. Renatão, você me inspira. Tamo junto, mano. Quanto tempo aí? Vamos marcar uma live aí. Façam-me perguntas. A Camila escreveu essa questão também de não negociarmos os princípios. Deus, ele colocou dentro de nós os primeiros passos, que são os princípios. E, infelizmente, nós temos trocado esses princípios por regras. Então, Deus, ele me deu um óculos de princípio, uma visão de princípios, e nós trocamos esses princípios por regras. Porque nós fomos ensinados a viver por regras. E quando nós negociamos os princípios por regras, nós não vamos conseguir ter uma visão clara da situação. Por quê? Porque o princípio não anda junto com regra. E por um bom tempo na minha vida, isso eu conto como um testemunho meu, eu aprendi a viver por regras. Regras. Os meus pais me ensinaram a viver por regras. O mundo me ensina a viver por regras. Existem leis e regras que nós não temos o que fazer. Mas se Deus ele colocou esses óculos de princípios na tua vida, não negocie esses princípios por regras. Não viva mais por regras. Troque a visão regras pela visão princípios. Descubra quais são realmente os princípios de Deus. Porque foi essa visão que Deus teve de você. Mas isso só vai acontecer quando, igual eu falei no começo da live, quando você trocar a sua visão e olhar para dentro de você e você descobrir que existem princípios que não são negociáveis dentro de você. E esses princípios estão dentro de você. Só você não quer usá-los. Você ainda não consegue enxergar os princípios. Eu até quero fazer uma live falando sobre princípios versus regras, que é uma linha muito fina. E nós temos a tendência de ser ensinados a andar por regras que às vezes aquilo ali não tem nada a ver com princípios. E vai dar certo. Você vai continuar caminhando. É como eu falei na live anterior, você pode estar caminhando. E as pessoas estão caminhando. Porque um caminho ao lado do caminho que é o de Deus também é um caminho. Só que não vai te levar a lugar nenhum. Mas você vai andar até lá. Esse caminho existe. Existem os dois caminhos. Existe o caminho do bem e o caminho do mal. E você vai trilhar esse caminho até chegar ao fim. Só porque no fim você vai ter a recompensa daquilo que você visualizou. Então esse é um outro ponto. Olhe também com os olhos do propósito de Cristo e trilhe esse caminho. Não troque essas lentes para ver o outro caminho. O Camilo está pedindo para mim contar uma situação que eu passei em Portugal. E, como eu falei, né, princípios são inegociáveis. Eu tive que fazer a minha carteira em Portugal, porque a minha carteira brasileira venceu e eu precisava dirigir aqui. Eu tive que ir para Portugal, porque em Portugal existe algumas regras, né, com o Brasil, porque eles estão mais próximos. Então lá supostamente era mais fácil conseguir fazer. Só porque desde quando eu cheguei no primeiro dia, eu já vi que você teria que mentir algumas coisas. E aqui na Europa, algumas pessoas devem saber, se você não tem residência, se você não é registrado aqui, você não consegue fazer nada. Então você não vive legal aqui. E para fazer a carteira em Portugal, teria que ter uma morada, uma casa. Mas eu não morava em Portugal, eu moro na Alemanha.
E no primeiro dia, eles foram lá e fizeram chama NIF, fizeram essa minha inscrição no órgão, e aquilo já, para mim, já foi a gota d'água, né? Quando eles fizeram algo que mudaria os meus princípios e ética, né? E valores, eu fiquei só observando. E o processo foi andando, foi andando, foi andando. Eu teria que ficar lá 3 dias em Portugal, 4 dias na verdade, para conseguir a carteira para vir. E era uma situação que eu precisava, porque no meu trabalho eu preciso dirigir. E se eu não dirigisse, eu teria que voltar para o Brasil. Por quê? Porque se eu não tenho trabalho aqui, eu não posso também estar registrado, ter uma morada. Então é uma coisa interligada na outra. E eu precisava muito dessa carteira. E o meu chefe tinha falado que se eu não tivesse a carteira, ele também não daria mais o trabalho para mim. Então não tinha opção. Era a carteira ou a carteira. Era algo que estava no limite. E no segundo dia, era para mim entrar para fazer uma entrevista com o pessoal. E aquilo era uma gangue. Saía de um lado e ia pro outro, eles ligavam, falavam por códigos e eu só observando. No segundo dia, eu peguei e chamei o responsável de lado e falei que não tinha nada a ver com a situação que ele estava fazendo. Para mim, ele poderia continuar fazendo aquilo, ganhar muito dinheiro com aquilo que ele estava fazendo, mas que eu não iria mentir. Se tivesse como fazer um processo legal, eu continuaria, senão eu pegaria o avião e já voltaria para a Alemanha. Na hora que eu falei isso para ele, ele perdeu o chão. Ele ficou sem chão, porque as pessoas pela necessidade, e isso é interessante também, quando você está olhando com os olhos da necessidade, você tem tendência a trocar os seus valores. Porque se você está passando por alguma necessidade, você muda os teus princípios. Aí eu cheguei e falei para ele que não iria mais fazer a carteira. Ele vermelhou, ficou sem saber o que fazer, porque certo ninguém tinha feito aquilo ainda. E eu falei para ele assim que você continue prosperando. Se esse é o propósito que Deus tem para tua vida, que você continue prosperando. Mas eu não vou, eu vou voltar embora. Aí eu peguei e depois que eu falei isso, que eu tomei essa decisão, mesmo sabendo que eu precisava muito da carteira e precisava trabalhar, quando eu tomei essa decisão e peguei e saí para ir pegar um trem para lá onde eu estava para ir para o hotel, na mesma hora a pessoa que cuidava do meu emprego, que era a assessora do meu chefe, ela me ligou e falou que o meu chefe iria me contratar novamente com a prorrogação de mais 6 meses. Então olha que extraordinário. Eu teria tudo para fazer a carteira, estaria com a carteira de forma ilegal e teria dado certo. E é aquilo que eu falei, você tem dois caminhos, o caminho certo e o caminho errado. Só que você vai decidir aquele caminho que você vai escolher andar. Talvez o caminho que aparentemente é bom, mas não vai te levar a lugar nenhum. É necessário que você não negocie os princípios que estão dentro de você. E esses princípios são os princípios que Deus colocou dentro de ti. Eu contei essa história porque nós passamos, quando a gente vai para um outro país ou vai viver em uma outra cultura, a gente passa por bastante necessidade e é muito... É uma linha muito fina para você negociar os seus princípios. Como eu falei, se você não está passando por necessidade, parece que tudo está fluindo muito bem. Agora, quando você começa a passar por necessidade, precisar fazer algo de imediato, senão você vai ter que ter uma outra atitude que vai mudar totalmente a tua vida, aí é que nós vamos ter uma visão do mundo claro. Como eu falei, se você não enxergar no escuro, você vai tropeçar. E nós temos que ter essa visão do mundo, a visão clara, não a visão escura. E é necessário você trocar as suas lentes pelas lentes que enxergam no escuro. Escrevam para mim assim: trocar a minha lente para poder enxergar no escuro. E eu encerro
deixando uma palavra de encorajamento para a sua vida. O mundo está escuro, não tem o que fazer. A situação no Brasil está terrível, a situação na Alemanha está terrível, a situação no mundo todo está terrível. Porque desde quando o pecado entrou no mundo, a situação está terrível. Não acha que agora que a situação está pior. Há mais de 2000 anos, a situação está pior. A situação está difícil. Não é agora que a situação piorou e não é agora que a situação vai melhorar. É por isso que o tema dessa live foi trocando as lentes. Não olhe mais para o mundo com a visão de crise. Não olhe mais para o mundo com a visão limitada. Não olhe mais para o mundo com a visão escura. Comece a trocar as suas lentes e observar o mundo de uma forma diferente. Você sabe como que é o mundo que Deus escolheu para nós. É só você olhar o oposto. A visão que Deus criou para nós não é uma visão de pandemia. Infelizmente, essa é a crise. A crise que o ser humano criou. E talvez não agora, mas alguns anos atrás, isso já vem sendo criado. Mas essa não é a visão que Deus tem do mundo. A visão que Deus tem do mundo é a visão com princípios. Princípios. Porque a pandemia gera medo. E medo não é um princípio. A pandemia gera ansiedade. E ansiedade não é um princípio. A pandemia está gerando morte sem ser da vontade de Deus. E isso não é um princípio. Então, trocando as lentes significa comece a andar com princípios. Coloque, a partir de hoje, os óculos de princípios. Que aí você vai começar a enxergar no escuro. O grande guerreiro não é aquele que batalha no escuro, mas é aquele que enxerga no escuro. Porque se você estiver guerreando no escuro sem ter uma visão clara, você pode matar até o seu amigo, o seu companheiro. Então é necessário enxergar no escuro. E eu encerro dizendo que essa palavra para mim, eu não tinha anotado quase nada, não me preparei quase nada para fazer, mas que eu tenho certeza que foi algo que mexeu primeiramente comigo, porque os primeiros passos na Alemanha foi talvez pisar no mundo escuro. E foi necessário trocar as minhas lentes por lentes que enxergavam no escuro. Como eu gravei ontem eu fiz nos stories, as pessoas acreditam que o mundo é tudo claro, mas o mundo é escuro. Independente se você mora no Brasil, ou mora na Alemanha, ou mora em qualquer um outro lugar do mundo, você vai ter que enfrentar a escuridão. E a escuridão vai chegar para todos nós. Mas só vai sobreviver aquele que trocar as suas lentes e começar a observar e enxergar no escuro. Foi excelente estar com vocês. Escrevam algo. Trocar a lente para poder ver no escuro. A necessidade roubou o propósito. Grande Carlinhos, que os princípios de Deus sejam evidenciados em nossas vidas. Eu acredito que os princípios eles vão ser evidenciados naturalmente. É necessário nós tirarmos os entulhos, né? Aquilo que está impedindo. Porque uma vez que Deus colocou os princípios dentro de nós, Ele nunca roubou isso de nós. E também nós não temos a capacidade de jogar eles fora.
Por quê? Porque se Deus colocou algo dentro de nós, jamais nós vamos ter a capacidade de jogar fora. Agora, nós colocamos algo em cima e que afeta, e que abafa aquilo. É como naquela passagem: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir a porta eu entrarei. Então os princípios estão batendo, mas se você não quiser abrir, os princípios não vão ser evidenciados. Então é necessário. Muito bom essa colocação, porque também se encaixa com a nossa visão. Nós temos que olhar e resgatar os princípios. Coloca os olhos como se você não tivesse mais nada a enxergar a não ser os princípios de Deus. Porque se você começar a enxergar somente os princípios de Deus, a sua vida vai ser extremamente mudada. Vai haver transformação que você nem imagina. Agora, quando nós andamos por regras, não vai adiantar. Regras é escuridão, princípios são clareza. Prazerzão, hein, Carlos? Grande Carlinhos. A vontade de não encerrar, né? Mas nós temos que encerrar. Foi um prazer estar com vocês. Agradeço por disponibilizar esse tempo aí de estarmos juntos. Para mim é uma aventura e um desafio estar falando com o celular, mas eu sei que a minha energia passa para vocês. Eu sei que essa é uma técnica também que a gente aplica, e eu tenho certeza que a partir de hoje nós vamos poder enxergar o mundo de uma forma diferente. Então, deixa eu ver aqui uma hashtag que eles colocaram aqui que vai fazer sentido. Troque suas lentes. Então vamos lá, vamos fazer um print, e quem quiser compartilhar lá nas suas redes sociais com a hashtag troque as suas lentes. Talvez as pessoas não vão entender, mas talvez isso seja um caminho para você compartilhar com outras pessoas também o que significa troque as lentes. E assim como eu transbordei na vida de vocês, eu encorajo vocês a levarem adiante essa mensagem, a compartilhar com pessoas, porque eu sei que no convívio de vocês existem pessoas que estão precisando ouvir uma palavra neste momento, uma palavra de encorajamento, fazer com que troquem as suas lentes por lentes diferentes. Então vamos fazer um print, e a hashtag é troque as suas lentes. Feito. Abraço, pessoal. Façam um bom final de semana com as lentes novas de Cristo. Abração.